O senador Luiz Carlos Reins, pelas redes sociais, confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve enfrentar uma nova cirurgia com data ainda não definida. O senador publicou uma fotografia ao lado do ex-presidente e disse: "Hoje é dia de Throwback Thursday e resolvi resgatar essa foto ao lado do nosso capitão Jair Messias Bolsonaro, registrada durante uma visita ao Rio Grande do Sul. Bolsonaro, que vai enfrentar uma nova cirurgia, tem que lidar com uma avalanche de ataques que tem o objetivo de retirá-lo da corrida presidencial de 2026. Registro aqui toda a minha solidariedade e apoio. Estamos juntos, meu presidente. Não vamos desistir do Brasil." Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o senador defendeu a instalação de uma CPI para investigar todos os fatos do dia 8 de janeiro. A esquerda, que pediu aos gritos a CPI, começou a retirar assinaturas assim que se revelou que integrantes do governo Lula tinham conhecimento prévio dos atos e não agiram para evitá-los ou contê-los. Reins disse: "A população brasileira precisa saber o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro e só uma CPI poderá oferecer a devida transparência." No vídeo, o senador explicou que o governo Lula foi informado com antecedência sobre a possibilidade de invasões aos prédios dos três poderes. Ele disse: "O que fez o ministro Flávio Dino? Convocou a Força Nacional e não usou a Força Nacional. É o ministro da Justiça que estava assistindo de camarote a esse ato aqui no seu gabinete, no Ministério da Justiça, no domingo à tarde. Sabia o que estava ocorrendo. O GSI dispensou a força policial que havia no Palácio do Planalto, justamente sabendo que teria uma manifestação." O senador questionou por que apenas o governador do Distrito Federal foi responsabilizado e de forma sumária. Reins disse: "Nós queremos uma CPI. Assinei essa CPI porque o que está sendo taxado hoje na grande imprensa brasileira e na imprensa internacional é que foram golpistas." O senador afirmou que seu gabinete vem oferecendo assistência às pessoas que foram presas injustamente, sem devido processo legal. Ele disse: "Eu não descansarei enquanto não puder ajudar todos os brasileiros que injustamente estão sendo condenados nesse instante, nos fóruns brasileiros e até nos fóruns internacionais. E o primeiro passo nesse instante é a eleição de Rogério Marinho, presidente do Senado, no próximo dia 1º. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sob o comando de Rodrigo Pacheco, quase 70 pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores foram apresentados e sumariamente engavetados. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Oi, gente. Hoje estou aqui para me manifestar sobre os atos políticos do dia 8 de janeiro. Eu não concordo com as depredações que ocorreram no Legislativo, no Executivo e também no Poder Judiciário. Nós estamos investigando os infiltrados nesse processo. Dizer que a culpa não é apenas do governo de Brasília. O próprio governo federal, no dia 6, portanto 2 dias antes, num relatório da ABIN, já havia sido comunicado que haviam as manifestações e que ocorreria esse ato. O que fez o ministro Flávio Dino, que convocou a Força Nacional e não usou a Força Nacional? É o ministro da Justiça, que estava assistindo de camarote esse ato aqui no seu gabinete do Ministério da Justiça no domingo à tarde. Sabia do que estava ocorrendo. O GSI, o presidente da República, dispensou a força policial que havia no Palácio do Planalto, justamente sabendo que teria uma manifestação. 48 órgãos discutiram esse assunto do governo federal, do governo do Distrito Federal, na sexta-feira. Portanto, as indagações são estas. Nós queremos uma CPI. Assinei essa CPI, porque o que está sendo taxado hoje na grande imprensa brasileira e mídia internacional é que foram golpistas. Isso é um crime político, nada tem a ver. Portanto, queremos essa investigação. Desde o dia 8, o meu gabinete está assistindo as famílias gaúchas e brasileiras que tiveram problemas de atenção. Liberaram condenados em 3 instâncias. Políticos corruptos, empresários corruptos, traficantes e outros adjetivos mais. Libertados. E nesse instante, a Polícia Federal, de uma forma truculenta, leva mais de 2.000 pessoas com 70, 80 anos de idade, crianças, para a Polícia Federal, dentro de um ginásio. Hoje ainda tem mais de 900 pessoas presas. Pessoas saem com tornozeleira. Eu não descansarei enquanto não puder ajudar todos os brasileiros que injustamente estão sendo condenados nesse instante, nos fóruns brasileiros ou até nos fóruns internacionais. E o primeiro passo nesse instante é a eleição de Rogério Marinho, presidente do Senado, no próximo dia 1º. Valeu, Tia. Senadoras, senadores, aos nossos telespectadores, aos internautas, ocupo essa tribuna novamente, fazendo coro agora com o senador Girão, para registrar a minha contrariedade com a falta de retorno dessa presidência a assuntos de extrema relevância ao povo brasileiro. Há quase 2 anos, em março de 2021, protocolamos a petição 9, de autoria do senador Girão, que teve meu apoio, senadores Lazier Martins, Jorge Cajuru, Estímulo Valentim e outros. Essa petição propõe, de forma bem fundamentada, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, no início desse mês, protocolei um requerimento que solicita a votação da petição 9, além de reforçá-la com mais argumentos e denúncias que evidenciam a urgência na análise do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Senhoras senadores, senhores senadores, esse meu requerimento é exemplo de tantos outros documentos, com o mesmo ministro está lá na comissão de diretora do Senado Federal, como se não tivesse sido apresentado. Sequer número o documento recebeu. A presidência do Senado tem ignorado os pleitos de quem o compõe e o apelo dos cidadãos brasileiros que confiaram nesses parlamentares a sua representatividade. Recebo diariamente centenas, milhares de mensagens sobre o assunto. As pessoas não suportam mais assistir os excessos que estão sendo cometidos, censura, inovações legislativas e muito desrespeito.
cidadãos brasileiros foram até chamados de mané por um ilustre ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim, estou falando do ministro Luiz Roberto Barroso, este que há 6 meses cometeu outra quebra de decoro, que também rendeu uma petição de impeachment protocolada por mim e igualmente ignorada por essa casa. Precisamos oferecer uma resposta. O Senado tem o dever moral e constitucional de apreciar essa matéria. Por que não colocar em pauta? É fato que a quebra do princípio basilar da separação dos poderes tem sido recorrente, o que por si só é motivo para o Senado abrir a discussão. O Brasil não aceita ser governado por quem não foi eleito. Não podemos nos calar e permanecer inertes diante de uma ditadura escalonada promovida pelo Judiciário. Judiciário, falar aqui especificamente na questão das manifestantes que estão nas ruas. Vimos dezenas de pessoas, profissionais liberais, empresários, decentes, que foram hoje conclamados a apresentar-se na Receita Federal do seu CPF, da sua Receita Federal. Esse mesmo ministro Alexandre de Moraes, quando o ministro da Justiça recebeu um pedido meu, de um pequeno produtor do interior do Rio Grande do Sul, com a sua propriedade invadida de 12 hectares, uma senhora que arrendava mais de 50 hectares, viúva com quase 80 anos, que veio a falecer, que foi invadida pelos índios. Eu não vi neste, então, ministro da Justiça, naquela ocasião que recebeu meu pedido, que ajustasse o pedido desse senhor. Não tomaram as devidas providências. E agora eu vejo ao arrepio da lei fazerem com pessoas decentes de qualquer canto do Brasil, empresários do campo ou da cidade, que estão fazendo a sua manifestação ordeira e pacífica. Não há coerência nas decisões. Tudo isso tem gerado insatisfação e um sentimento de desconfiança que jamais deveríamos ter quando o assunto é justiça. Afinal, é a justiça a quem recorremos para corrigir os excessos cometidos. Quando quem precisa fazer valer a legislação ignora a lei, todo o sistema democrático entra em risco. Precisamos retomar o equilíbrio. O Senado não pode seguir acovardado. A omissão no serviço público tem consequência social, legal e econômica. Quando ligamos a TV, a maioria dos noticiários apresenta uma realidade que não existe. Ignoram o povo na rua e insistem em chamar de atos antidemocráticos. Esses brasileiros estão acampados em frente aos quartéis em todos os estados sedentos por justiça. Eles escrevem, discutem nos lares, pedem socorro e choram por uma democracia em descrédito. O mínimo que essa casa precisa fazer diante de tudo o que está acontecendo é colocar em pauta os pedidos de impeachment desse ministro. Se não forem justos, os parlamentares aqui irão argumentar, debater e votar. O que não podemos é seguir em silêncio, inertes diante da gravidade do que estamos vivendo nos últimos anos. Tivemos uma descondenação de uma pessoa sentenciada a 12 anos de... Tivemos até uma descondenação de uma pessoa sentenciada a 12 anos de prisão por corrupção em primeira instância por um juiz, em segunda instância por 3 embargadores e no STJ por 5 ministros. Precisamos colocar um freio para que o judiciário compreenda que não detém superpoderes para que ele retome a sua função institucional de forma apartidária. O povo que votou e elegeu 81 senadores que compõem essa casa espera uma resposta e o Senado não pode permanecer calado. Senhor presidente, novamente apelo para que a petição 9 de 2021 seja pautada para a deliberação desse plenário.